Então, gente, boa tarde, né? Dando continuidade à aula anterior, que nós vimos sobre esse processo de amostragem, né? Amostragem utilizando amostragem georreferenciada, né? Para poder ir a campo e poder fazer uma análise visando uma estatística espacial, né? Então, não é uma amostragem para simples inferência de campo. Imagina que na área de inventário é uma amostragem a nível de talhão, né? Uma parcela significativa, mas nesse caso não, nesse caso é uma espécie de amostragem para fins de estatísticas geoespaciais, para fins de coisas de interpolações de dado. Então, por isso que eu tenho que ir a campo, especificamente já com estratégia para pegar esse tipo de informação. Então, a gente vimos os critérios, né, que se utiliza, mencionado na aula anterior, e aí nós podemos partir para análise de quadrantes naturais, né, quadrantes do centro da imagem, de um pixel, por exemplo, né? Se eu quiser correlacionar essa imagem com o pixel do satélite, podemos soltar uma grades aleatórias dentro de um polígono. Podemos fazer uma grade bem regular, com tamanhos pré-determinados entre as grades. E também podemos lançar parcelas em locais com características semelhantes, que seria a nossa unidade diferenciada, né? Então, tem essas diversas formas de lançar esses pontos georreferenciados. Então, aqui eu vou trazer agora uma imagem. Vou ativar aqui a imagem do Google, só para a gente ter uma noção aonde que nós estamos. Satélite. Na verdade, vou deixar o Google híbrido, né? Para localizar São João Evangelista mais fácil. Vou descer aqui. Belo Horizonte. São João Evangelista. São João Evangelista. Me perdi aqui. Aqui está o IF. Vou desativar o Google Satélite, ficar só com o Google normal mesmo. Então aqui eu tenho meu Google Satélite, que eu tenho essas imagens que eu posso trabalhar, né? Lembrando que o Google Satélite normalmente atualiza os seus dados uma vez por ano, normalmente agosto, assim, que se atualiza o dado. Só para ter uma noção mesmo de localização. Só para mostrar para vocês, eu tenho também as imagens do Sentinel. Eu posso incorporar aqui para o QGIS. Vou desativar todas as camadas. Ativei, na verdade, desativar todas as camadas, voltar para o Google. Também posso trazer as imagens, deixa eu ver se eu consigo achar ela fácil. Sentinel São João. A imagem de Sentinel. Vou trazer também, aproveitar que tá. Acho que não tá tão boa assim não, viu? RGB aqui em 1 metro do satélite, do drone. Vamos ver. Até que pegou aqui também. Então aqui eu tenho a imagem do Sentinel, vou colocar numa cor. Uma cor melhor de trabalhar. Banda 4 no vermelho, banda 3 no verde, banda 2 no azul. Vou aplicar e dar OK. Então, essa diferença da imagem do satélite, né, para a imagem do drone e para a imagem do Google, né? Então tem essa diferença. Essa aqui, ó, 10 metros de resolução. Então cada quadradinho desse aqui tem 10 metros de detalhe, consigo uma informação a cada 10 metros. O drone aqui está a cada 1 metro. E do Google aqui deve estar 2 metros, né? O dado. Vamos ver aqui agora com essa imagem aqui, ó, que é do Cibers, que está a 8 metros.
Só que nós conseguimos jogar para 2. Então, eu consigo juntar essas imagens. Deixa eu ver se eu consigo lembrar como é que junta as imagens. Miscelânea. Eu acho que era mesclar. E vou mesclar as 4 bandas, de menos a banda 0, que é a banda. Coloco cada banda em uma banda, coloco cada arquivo em uma entrada separada. Executa. Fechar. Então aqui é uma imagem de 8 metros de resolução do Cibers 4, e eu posso transformar ela em uma imagem com melhor resolução. Cadê o pancromático aqui? Vou pegar o cúbico suavizado, executar. Então aqui eu tenho uma imagem com cúbico suavizado. Vou fechar aqui. Qual cor que eu vou dar? 4, 3, 2. Na verdade 4 é o mir, né? É 3, 2, 1. Verdadeira cor. Então aqui está a minha imagem, né? Vamos ver aqui, informação. Ela se transformou em uma imagem de 2 metros de resolução. Saiu de 8 foi para 2 metros. Aqui é uma imagem de 1 metro de resolução, 2 metros de resolução, uma imagem 10 metros de resolução e a imagem do Google, que eu nem sei qual a resolução dela. Porque ela é variado, né? Na medida que eu tiro o zoom do Google e coloco, eu vou mudando a escala da minha imagem. Bom, o que nós vamos fazer? Eu vou trabalhar nessa área aqui, ó. Essa área aqui vai ser minha área que nós vamos fazer uma simulação de amostragem, tudo bem? Então essa área aqui que nós vamos eventualmente, supostamente, fazer um inventário. Então, eu posso utilizar a imagem aqui do drone ou imagem do Google, ver que tem uma diferença de deslocamento, né? Então as imagens do Google, elas são pseudo-georreferenciadas, tem esse erro de projeção, mas para fins de determinar a área, croquis de área, ela pode ser interessante, mas não pode confiar na precisão geográfica das imagens do Google. Então aqui que eu vou fazer? Vou fazer um contorno aqui na minha área e nós vamos soltar nossa amostragem aqui na minha área. Então eu vou criar uma camada temporária. Essa camada será o meu contorno, né, da minha área, que eu vou fazer meus pontos de amostragem. Vou fazer um polígono. Vou colocar na projeção Sigas 2000 Fuso 23. Vou dar OK. E que nessa ferramenta adicionar polígono, eu vou contornar aqui minha área e vou fazer um polígono mais ou menos na região onde eu pretendo fazer meu inventário. Beleza, essa aqui é a minha região. Vou desmarcar aqui para salvar. Esse aqui é meu talhão que eu vou soltar minhas amostras. Vou só deixar aqui o contorno aqui para ficar mais fácil de enxergar. Preenchimento transparente. Deixar aquela com uma linha vermelha, um pouco mais espaçada. Aumentar, né? Estou diminuindo. 60, tá bom. Aplicar, vou dar OK. Então aqui é a minha área que eu vou soltar meus pontos aleatórios. Então eu tenho diversas formas de soltar esses pontos, né? Então a primeira forma é eu vir cá em processar, caixa ferramenta e vou escrever aqui, ó, aleatório. Aqui, ó, criar pontos aleatórios no interior dos polígonos. Qual polígono que é? Meu contorno. Quantos pontos que eu vou fazer? Eu quero
Vou fazer uma parcela aí de 50 pontos. Distância mínima, né, entre os pontos. Eu quero que os pontos sejam espaçados no mínimo 10 metros. Vou executar e aqui está os meus pontos. Então, esses pontos não tem pontos próximos menos de 10 metros entre si. Então, eu posso pegar esses pontos e colocar no GPS e ir atrás dele no campo para fazer a minha amostragem. Então, aqui é um primeiro critério, pontos completamente aleatórios. O segundo critério é eu vir cá no complementos, instalar e gerenciar complementos, vou atrás de um complemento muito legal para se trabalhar, que é o MMQGIS. No meu caso está até instalado aqui já. MMQGIS, pede para instalar. Uma vez instalado, ele aparece aqui em cima aqui, ó, MMQGIS. No MMQGIS, ele permite, se eu for aqui em Create aqui, ó, Grid, Create Grid Layer. Então eu posso criar uma grade de linhas, de retângulos, de pontos em geral. Então eu vou criar uma grade de pontos. De 10 em 10 metros, de 20 em 20 metros, vou colocar aqui de 20 em 20 metros, eu vou criar uma grade. Eu vou criar em torno de quem? Vou criar em torno de uma layer e ali é meu contorno. Aqui eu tenho que direcionar um caminho, né? Vou pedir para aplicar. Então aqui, ó, vou selecionar aqui através de um polígono. Fazer aqui rapidinho, tá? Grosso modo. E vou salvar, exportar, salvar feições como, somente feição selecionada. Deixa eu ver aqui, tem uma pasta com som de lixo, que eu nem guardei aqui, né? Vou criar essa pasta de lixo de novo. Salvar os arquivos aqui. Pontos selecionados. Então, o que eu fiz nesse comando? Aqui eu tenho uma grade bem distribuída de 20 e 20 pontos. Tem uma grade, pode ser muito ponto, né, gente? Eu vou fazer uma menos densa. Vou pedir para apagar aqui de novo. Então, 5 aqui. Então, eu criei o MMQGIS, você viu o que ele faz? Ele cria pontos em grades. Ele pode criar também polígonos em grade. Ele pode criar diversas ferramentas, distribuir em formas de grades. É importante que o projeto, aqui embaixo aqui, ó, se eu vier aqui no projeto aqui embaixo e colocar em alguma projeção plana, né? Vamos colocar aqui no Sigla 2000 aqui para facilitar nossos cálculos lá no MMQGIS. Então você viu que a 20 metros ficou muito denso, muitos pontos, né? Então vou criar, sei lá, a cada 100 metros. Vou criar um ponto, criar uma grade dentro do meu talhão, né? A cada 50 metros, um ponto georreferenciado. Então eu vou no MQGIS, Create Layer, Grid, unidade, né? Layer de unidade, vou colocar 100 por 100 metros em torno do meu layer, né? Que é o meu contorno. Vou pedir aqui para salvar no meu documento como temporário 6. Vou pedir para aplicar. Ficou muito pouco, tá vendo? Vou apagar aqui novamente. Vamos lá de novo. Criar layer, pontes. 20 foi muito. 100 foi muito. Vou colocar. Será que 30? Pedir para aplicar. Nossa, estou fazendo coisa errada aqui. MMQGIS, create linha. É 30 por 30. E ficou muito cheio. Vou criar 50 por 50. Aplicar. E aí, ficou legal? Poucos pontos ainda?
posso criar 30 por 30, né? Vamos tentar 30 por 30. Esse aqui será o temporário 7. Aplicar. 30 por 30 ficou grande, né? Muitos pontos. Talvez seria 40 por 40. Então é tentativa e erro, né? Até vocês entenderem o que é uma grade bem representativa, né? Aqui eu tenho que criar o oitavo aqui, senão ele não vai aplicar. Aqui fez em 10 em 10, né? Então aqui eu tenho 10 em 10, aqui eu tenho de 30 em 30, aqui eu tenho de 50 a 50 metros e aqui tem meus pontos aleatórios. Então então aqui eu tenho minha grade, né? A cada 30 metros um ponto na minha área. Eu posso até editá-la, né? Então posso vir nela aqui, ó, desses pontos e vou fazer um contorno em torno dele. Através de um polígono, vou selecionar todos os meus pontos. Eu posso editá-lo, né, de forma a deixar ele um pouco assim na ordem do meu talhão lá, do mesmo azimuth do meu talhão, mais ou menos. E aí fica mais ou menos no mesmo sentido, né? Eu posso até movê-los também um pouquinho para o lado aqui, ó. Na verdade eu copiei, é só mover, o que aqui é mover feições. E aí, desmarcar todo mundo. Então tem aqui os pontos mais ou menos aqui organizado, né? Ao mesmo sentido do talhão, na mesma linha de plantio, né? De 30 em 30 metros. E eu posso agora vir agora em bem vetor. Cadê aqui? Analisar, gerenciar. Não, acho que é geoprocessamento, geometrias. Quer investigar, selecionar por localização, né? Então eu vou selecionar os pontos do meu tempo 7 em função do meu contorno, todos que estão dentro. Cadê? Estão dentro. Pedir para executar e aqui selecionar todos os pontos que estão dentro. Deixa eu salvar aqui, né, gente? E vou exportar, salvar feições como. E aqui pontos grade. Somente feição selecionada, executar. E aqui eu tenho meus pontos em grades. E eu tenho meus pontos aleatórios dentro do meu talhão. Então aqui eu posso colocar no GPS e me orientar por essa grade, né? Então os pontos aleatórios, só retomando, né? Em primeiro lugar nós criamos o contorno. Depois de criar esse contorno, a gente foi lá em processar, caixa de ferramentas, pontos aleatórios e criamos os pontos aleatórios, que é esses pontos tá aqui. Depois instalamos o plugin MMQGIS. Com o MMQGIS instalado, nós fomos em Create Linha Grade, né? Criamos uma grade de diversos tamanhos diferentes até ver qual se adotava melhor. Escolhemos o 30 por 30, que é esse daqui, né? Viramos ele, né, para ele ficar mais ou menos alinhado à linha de plantio. E depois a gente selecionou somente os pontos que estavam dentro do contorno. E aí eu tenho a minha grade. Eu tenho minha grade a cada 30 metros de talhões, né, onde eu posso fazer minha amostragem agora em grade. Lembrando que isso aqui, gente, se eu exportar isso aqui em KML ou mesmo exportar aqui, ó, botão direito e pedir para exportar feições como no formato aqui, ó, tem esse formato aqui, ó, GPS
Format. Basta exportar desse jeito aqui e literalmente jogar para dentro do GPS que ele aceita. Já que já tem um formato próprio do GPS. GPS Format. Ou eu posso exportar em TXT. O RTK aceita TXT tranquilamente. Acho que até o GPS também aceita arquivos formato TXT. Então a gente exporta também dessa forma. Então outra forma também que nós temos, que eu gosto muito de trabalhar, é essa forma aqui, ó. Então aqui eu tenho uma imagem, né, de satélite, né? Essa imagem aqui tem 10 metros de resolução. Então aqui vou só cortar essa imagem de satélite para a gente ficar mais fácil de trabalhar. Recortar a imagem pela extensão. Eu vou cortar o Sentinel e eu vou usar a extensão da camada, vou usar a extensão do contorno. E tudo que é de fora, vou negar o 0, vou pedir para executar. Então aqui é a minha área do Sentinel para o meu talhão. Eu acharia legal eu fazer apenas com uma banda. Deixa eu ver se eu consigo exportar só uma banda só. Raster, calculadora raster, recortado, banda 4. Vou salvar na pasta lixo mesmo. Lixo, banda 4. Então aqui eu tenho a banda 4 do Sentinel. Essa banda 4 do Sentinel tem 10 metros de resolução. Então, se eu quiser fazer uma investigação no qual eu vou fazer dado inventário e vou correlacionar esses dados com a imagem de satélite, pode ser legal, pode ser interessante que eu já pego minhas amostras de campos localizadas no centroide dos pixels. Então aqui, ó, eu recortei minha imagem ao redor do meu talhão, peguei uma banda só, né? Agora vou em processar, carta de ferramenta, vou transformar aqui, ó, raster, acho que é centroide, olha lá, centroide do pixel ao longo da linha, não, centroide, não, pela localização, gerar centroides dos polígonos dentro, gerar centroide dos pixels dentro dos polígonos, é isso mesmo. Então é banda 4 dentro do polígono, vamos ver se vai gerar aqui. Exatamente, olha lá. Então aqui, ó, eu tenho meus pontos, né, dentro da minha área, e esses pontos são exatamente o centroide da imagem Sentinel. E aqui, ó, eu posso, deixa eu ver aqui, aleatório, extração aleatória dentro do subconjunto. Olha lá, vou aleatorizar os pontos dentro dos polígonos e eu quero sortear porcentagem. Eu quero 10% desses pontos. Que deu ruim. Extração aleatoriamente dentro dos meus pontos aleatórios dentro do polígono. Número de feições, não. Porcentagem, eu quero 20% desses pontos. Executar. Aí, ó. Então, eu tenho aqui pontos aleatórios, mas essa localização desses pontos é exatamente o centroide dos pixels, ó. Exatamente o centroide dos pixels. Isso é que é importante para evitar a contaminação das minhas amostras, se eu pensar em relacionar com a imagem satélite. Então, também é um critério também de amostragem que eu tenho, mas agora é uma amostragem já direcionada para a imagem satélite, ao centroide da imagem satélite. Então aqui eu fiz uma aleatorização da imagem a partir do centroide dos pixels.
Outra forma também que nós temos de criar nossas imagens aleatórias, né, criar nossos pontos aleatórios, é eu fazer pelo critério da do cluster de imagem. Então vamos tentar fazer pelo cluster de imagem. Então pelo cluster de imagem é legal eu ter uma imagem, ou ter alguma informação de campo que vai me dizer, né, o que eu tenho de diferenciado na minha área. Qual critério que eu vou utilizar para criar essas zonas diferenciadas e ali soltar os pontos aleatórios em cima dessas zonas diferenciadas. Nesse caso, pode ser dado de campo, pode ser dado de solo, pode ser dado de um outro inventário, né? Vamos utilizar os dados do próprio satélite aqui, ó, do próprio saída aqui, ó. Que aqui eu tenho 4 bandas espectral do Cibers com resolução de 2 metros e vou utilizá-la como referência para saber as áreas semelhantes aqui dentro do meu talhão de eucalipto, né? Só para ficar mais cortar, né? Vamos cortar a camada, recortar pela camada, recortar rastros pela camada de máscara, saída em função do contorno. Vamos ver se ele vai deixar o zero lá dos postos. Vamos ver se vai cortar. Eu acho que ele cortou já, né? Cortou. Então aqui é a minha imagem recortada a partir da imagem do Cibers. Então agora eu vou processar cada ferramenta, vou caçar uma ferramenta chamada cluster. Olha lá, o agrupamento caminhos para grids. Então eu vou usar o recortado máscara. Cadê recortado máscara? Vou dar OK. Número de clusters. Vou pensar aqui em 4 regiões. Vou pedir para executar. Isso aqui rodou, está rodando, está pensando, está rodando ainda. Então o que nós temos? Está rodando aqui, né? Está criando zonas semelhantes por análise espectral das bandas. Então aqui já é uma análise mais complexa, né? Criei os clusters aqui, ó. Aqui estão meus clusters. Então o que ele quer dizer é o seguinte: a simbologia aqui, valores únicos, pedir para classificar. Aqui ele quer dizer o seguinte: que eu tenho classes distintas, né? Então aqui eu tenho 3 classes distintas. Então o ideal aqui, ó, é eu pegar as amostras nas regiões verdes, pegar algumas amostras nas região roxa. Essa área azul aqui não importa, porque ela é uma região. Essa área azul aqui parece que é bordadura, né? Ela é bordadura. Então o que mais importa é o valor o verde, o roxo e o vermelho. Vamos olhar aqui quanto vale o verde. O verde vale 1, o vermelho vale 4 e o roxo vale 2. Então aqui importa o valor 4, 1, 4 e 2. O valor 3 não importa. Então o que nós podemos fazer? Podemos adicionar essa informação aos meus pontos. Então aqui eu tenho meus pontos aqui. Eu tenho meus pontos aqui aleatórios. Cadê aqui? Pontos aleatórios, né? E eu posso adicionar essa informação dele. Então vou aqui, ó, add raster, eu vou adicionar dentro do meu add raster os pontos aleatórios.
Vou adicionar quem? O cluster que eu acabei de fazer agora. Quem vai ser? Esse vizinho mais próximo. Vou executar. Lembrando, gente, algumas funções do QGIS só funcionam em determinada versão. Esse algoritmo que eu estou usando aqui, grande parte veio do Saga. O Saga QGIS 3.20 tem Saga mais não. Cadê aqui? Result. Então aqui tem meus pontos, né? Vou só colorir ele lá. Categorizado em função do meu cluster. Vou classificar. Vou aplicar. Vou dar OK. Então aqui eu tenho os pontos. Quais os pontos? Que é o 4, o 1 e o 2. E o roxo eu descarto, né? Então aqui eu poderia soltar mais pontos aleatórios. E aqui eu vou pegar o seguinte, vou aleatorizar, eu quero 2 do azul, 2 do 4 e por aí vai, né? Que agora, com esse ponto em mãos, se eu pegar o meu result, abrir a tabela de atributo dela, tá aqui, ó, o ID e o cluster. E eu posso pedir para adicionar, ó. Vou aqui na calculadora de campo e vou pedir para adicionar na coordenada X. Vou bater aqui, cifrão X. Tá OK. Olha lá, coordenada X. Vou vir cá, fazer Y. Vou bater aqui, cifrão Y. Vai ser número real. Vou dar OK. Então aqui eu tenho quem é o cluster e quem é a coordenada geográfica. Se eu copiar esse camarada e jogar lá no Excel, copiar aqui, gente, é Ctrl C, tá? Ctrl C, Ctrl V. Só vou pedir para ajustar aqui, ó. Então aqui eu tenho meus pontos, né, organizados. Vou colocar aqui menor para maior. E aqui eu pego, ó. Vou pegar 5 pontos da classe 1. Peguei esses 5 aqui. Vou pegar desse aqui. Vou pegar da classe 4 aqui. E aí fazer esses pontos também aleatório, né? Outra coisa também é você vindo para o Excel aqui, ó, dar um comando aqui, ó, aleatório. Olha lá, ele solta ponto aleatório, tá vendo? Aí você copia esse número aleatório e vou colar aqui de novo só com 1, 2, 3 para desamarrar a fórmula. E aí eu vou escrever ordem só para... E aí você pode pegar, ó, eu quero os maiores números que soltou aleatório dentro da classe 1. Então está mais aleatorizando ainda, né? Então eu tenho diversas formas de aleatorizar, mas agora considerando os valores de clusters, que são as áreas diferenciadas. Essas áreas diferenciadas, a princípio, eu estou utilizando uma análise mais simples, né? Com a imagem do satélite. Mas você poderia utilizar a imagem de diversos anos de satélite, você poderia utilizar análises do solo, da fertilidade do solo, poderia ser um mapa da produtividade dos eucalipto, né? Então, cada ponte nisso aí eu soubesse quanto que foi de produção da colheita anterior e pensar nessa também, né? Por que produziu mais, por que produziu menos e fazer uma nova amostragem também nessa região. Então, também é um critério também que vocês têm para trabalhar. Então, aqui eu tenho minhas amostras em grades, né? Em grades. Tem meus pontos aleatórios. Tem os pontos aleatórios em função do centroide dos pixels. E aqui eu tenho os pontos aleatórios mesmo, né, dentro dos polígonos. E aqui temos pontos baseados em clusters, né, também para se trabalhar. Então basicamente é isso que nós temos, né?
lembrando que qualquer ponto desse, vou pegar aqui os pontos aleatórios aqui, ó. Pontos aleatórios, pontos em grades, que é esse aqui, ó. Vou abrir essa tabela de atributo. Aqui já tem a coordenada geográfica deles lá, tá vendo? Então eu posso copiar ela e colar no Excel. São iguais, então eu posso apagar aqui, né? Então eu vou escrever aqui long lat, aqui ponto 1, 2, 3. Então aqui eu tenho meus pontos aleatórios, tenho as pontos em grade, 30 e 30 metros, né? Eu posso, tem GPS, se eu pegar esse aqui, ó, copiar, colar no bloco de notas e colar, tem GPS que já lê esses blocos de nota. Pronto. Há casos que eu vou ter que, vamos salvar, e há casos que eu vou ter que vir aqui, há casos que eu vou ter que vir no QGIS, clicar com o botão direito, exportar, salvar feições como, e salvar aqui no formato de GPS, exportar modado. Ou eu posso vir também salvar em KML também e exportar para algum software de celular, né, que lê KML. Então posso exportar até em CAD, shapefile, né? Então basta exportar esses pontos e ir no campus atrás dele. Então é o critério que eu tenho aqui de amostragem. O que eu preciso agora é que nesses pontos aqui de amostragem que nós fizemos, ir a campo com o GPS justamente nesses pontos, coletar informações, sei lá, de âmbito da árvore, coletar informação de DAP, né? DAP é de âmbito, né? Altura das plantas e depois nós vamos ter esses pontos especializados e nós vamos conseguir fazer a crigagem dos dados, tudo bem? Então, a partir desse dado aqui nós vamos realizar a crigagem de interpolação e entender como que é o comportamento dessa minha variável ao longo da minha linha completa. Lembrando que tem uma teoria por detrás, né, em transformar esse ponto em imagem por meio de interpolação. Tem diversos métodos para fazer isso e na próxima aula presencial vai ser uma aula teórica sobre como que se faz interpolação de dados, qual que é o princípio básico da interpolação de dados. Então, por isso, por hoje é só, né? Vou deixar esse vídeo aqui disponível para vocês. Eu vou passar também uma atividade para vocês também realizarem, para fechar esse conteúdo de vetores. E semana que vem nós vamos ter uma atividade sobre interpolação de dados. E aí a gente encerra o semestre com essas atividades, fora esse mapa que eu preciso fazer também para me entregar. Então, até mais para vocês aí. Qualquer dúvida, estou à disposição.